Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série O Sermão da Montanha. Estudo número 21. Os mandamentos de Deus. A religião de homens. Neste estudo, encerramos mais uma parte dos ensinos de Jesus na longa série sobre o Sermão da Montanha. Na sua função de rabino, Jesus inicialmente esclareceu para os seus alunos, grego, mathetis, discípulos, qual é o verdadeiro objetivo do Messias em relação à lei de Deus. Verso. Não suponhas, grego, nomizo, que vim destruir, grego, katalio, a lei ou os profetas, grego, tonomo e tu profitas. Não vim destruir, mas completar, grego, pliro. Mateus 5:17. E agora, o Senhor encerra esta aula inicial, comparando a retidão externa e cheia de hipocrisia que os escribas e fariseus demonstravam com a verdadeira retidão exigida pelo Pai, para que assim todos possamos obter a salvação e herdar o reino. Verso. Pois eu vos digo que se a vossa retidão, grego dikiosine, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Grego vassilho ton uranon. Mateus 5:20. Esta é uma outra frase de Jesus que causa grande desconforto para os cristãos amantes deste mundo, uma vez que não existe a menor dúvida que Jesus espera que haja não apenas retidão, mas um alto nível de retidão naqueles que querem se salvar e serem recebidos no reino dos céus. A letra da lei e o espírito da lei. A partir do próximo estudo, veremos que Jesus mencionará vários mandamentos contidos no Velho Testamento, 6, para ser exato, contrastando a forma que cada um foi obedecido pelo povo de Deus desde os dias de Moisés e dos profetas, os antigos, com a maneira que Deus espera que os seguidores do Messias os observem. Esta diferença de perspectiva é o que chamamos de a letra da lei versus o espírito da lei. Abordaremos esta diferença em profundidade, começando no estudo seguinte. Mas por agora, queremos apenas dizer que enquanto a letra da lei se limita à consumação do pecado, o espírito da lei foca na sua raiz. Enquanto a obediência pela letra se apoia na punição, a obediência pelo Espírito se baseia no amor a Deus e ao próximo. Mateus 22:37-39. O que Jesus espera de nós é que, como pessoas abençoadas com a presença do Espírito Santo que Ele já nos enviou, João 14:16, estamos plenamente capacitados e, portanto, devemos nos portar como verdadeiros cidadãos do reino, vivendo de acordo não com a letra da lei, mas com seu espírito. Se verdadeiramente, e não só de palavras, amamos ao nosso Criador e uns aos outros, estaremos, consequentemente, obedecendo toda a lei de Deus, Pai e Filho.
Foi isso o que o apóstolo Paulo quis dizer quando nos escreveu. Verso: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é a totalidade da lei. Romanos 13, 9 e 10. Jesus nos diz que, se nós mesmos não formos retos, não seremos salvos. Mas, voltando ao assunto deste estudo, que é a retidão dos escolhidos do Senhor. Devo aqui esclarecer que o original grego não deixa nenhum espaço para aqueles que argumentam que basta a retidão de Jesus para se obter a graça da salvação, e de que Deus não espera, e de fato até rejeita, pasmem, qualquer retidão que venha dos seus filhos. Neste verso, o nosso amado mestre especificamente se referiu à retidão dos discípulos. Grego, imon I tikiosine, a vossa retidão. E não tikiosine, mu, minha retidão. Esta verdade não deve de forma alguma surpreender a ninguém, pois as Escrituras estão repletas de passagens semelhantes. Verso: o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, de acordo com a minha retidão e conforme a integridade que há em mim. Salmos 7, 8. Ver também Salmos 18, 20, Salmos 18, 24, Salmos 23, 3, Salmos 49, Salmos 119, 121, Isaías 51, 1, Isaías 51, 7, Sofonias 2, 3, Mateus 6, 33, Mateus 21, 32 e Lucas 1, 75. O apóstolo Pedro, que andou fisicamente com Jesus por cerca de 3 anos e aprendeu o evangelho diretamente dos seus lábios, também foi bem claro que Deus espera que os seus servos possuem eles mesmos uma retidão que seja aceitável ao Senhor. Verso: então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é aceitável àquele que, em qualquer nação, o teme e pratica a retidão. Atos 10, 34 e 35. De novo, notemos que Pedro não disse que Deus aceita aquele que possui ou depende da retidão de Jesus, mas sim aquele que pratica ele mesmo a retidão. Esta verdade se percebe de forma ainda mais clara quando a lemos no seu original. Grego, ergosomenos dikiosine, dectos aftoestin. Literal, trabalhando a retidão aceitável a ele está. Sendo que o verbo usado pelo apóstolo e normalmente traduzido como praticar em português, grego ergazome, possui também o significado de trabalhar, estar na ativa, levar adiante, executar ou realizar. Todos esses são termos que denotam um ato pessoal, no físico, e definitivamente não uma atitude passiva e dependente da atuação de uma outra pessoa. Tanto Deus Pai como nosso amado Jesus esperam que nos beneficiemos do Espírito Santo que nos foi enviado pelo Filho, João 14,16, e caminhemos em completa retidão,
enquanto estivermos morando neste vale de lágrima que é a terra. Argumentar e ensinar aos sedentos de Deus que o Senhor não se interessa pela nossa própria retidão é um abuso imperdoável das verdades do Evangelho de Cristo. Uma mentira diabólica e sem o menor respaldo nem nos profetas do Senhor e, mais importante, sem nenhuma base nas palavras do nosso querido Salvador, que é o único porta-voz enviado diretamente dos céus. Verso. Eis que uma nuvem brilhante, grego fotinos, os cobriu, grego ipisquiazo, e dela saiu uma voz, grego phoni, que dizia: Este é o meu filho amado, grego iosmu ou agapitos, em quem me deleito, grego idokeo. Escutem, grego akuo, o que ele diz. De novo. Eis que uma nuvem brilhante os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me deleito. Escutem o que ele diz. Mateus 17:5. Ver também João 12:48 a 50. O que Jesus realmente disse sobre os fariseus e a lei de Deus? Os líderes religiosos que Jesus menciona no Sermão da Montanha não praticavam a retidão de Deus. Toda a religiosidade que eles faziam questão de exibir não passava de atos externos e sem conteúdo, feitos somente para impressionar o povo e, assim, fazer com que as multidões os vissem como verdadeiros representantes de Deus aqui na terra. Verso. Vós exteriormente pareceis retos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de falta da lei. Grego, anomias. Mateus 23:28. É interessante que Jesus acusa os escribas e fariseus de terem dentro de si uma atitude frente à lei de Deus exatamente oposta àquela que tantos entre os nossos líderes ensinam. Muitos pregam erroneamente que o grande pecado dos fariseus era que eles focavam demais na lei de Deus. Eram legalistas e, portanto, Jesus os desaprovava. O adjetivo usado várias vezes por Jesus em relação aos fariseus, anomias, no entanto, significa a ausência da lei. A letra A, sufixo de negação, mais nomias, leis. Portanto, anomias quer dizer sem leis. A tradução desta palavra como iniquidade, como se vê em várias Bíblias em português, não expressa corretamente o verdadeiro significado daquilo que Jesus disse sobre os fariseus. Os fariseus não eram cheios da lei de Deus, mas sim vazios. Em tempo, no inglês, muitas versões respeitadas, como a ESV, English Standard Version, NLT, New Living Translation, NKJV, New King James Version, CSB, Christian Standard Bible, e a NET, New English Translation, corretamente traduziram anomias como lawlessness, o que significa sem lei. Já de muito tempo, o povo de Deus negligencia a retidão que o Senhor espera de todos nós. Escrevendo cerca de 8 séculos antes do Sermão da Montanha
E usando de palavras bem semelhantes às de Jesus, Isaías já expressava com tristeza que os judeus não viviam a retidão que Deus espera do seu povo em geral e dos seus líderes em particular. Ele via que os muitos sofrimentos da nação eram resultado direto de um viver onde a verdadeira retidão era negligenciada e toda a religiosidade demonstrada eram preceitos humanos. Nenhuma salvação ocorreria sem um viver reto perante Deus. Verso: Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a retidão, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Há muito tempo temos estado em pecados. Acaso seremos salvos? Isaías 64, 5. E logo a seguir, no versículo seguinte, o profeta admite que aquilo que entendiam como retidão estava muito longe do que Deus espera do seu povo. Verso: Pois todos nós somos como o imundo, e toda a nossa retidão como trapo de imundícia. Isaías 64, 6. A religião dos escribas e fariseus era de fato uma religião de homens, e não de Deus, pois o verdadeiro adorador do Senhor ama tudo aquilo que procede de Deus e tem como mais alto alvo viver de acordo com as suas instruções. De fato, o fiel servo do Senhor se alimenta das suas santas palavras, conforme Jesus nos ensinou ao citar Moisés. Verso: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. Ver também Deuteronômio 8, 3. Esta contínua dependência do homem da palavra que vem do Pai, para que possa viver, João 5, 4, João 10, 10, foi ensinada de uma forma ainda mais clara quando Jesus a aplicou à sua própria vida. Verso: Disse-lhe Jesus: A minha comida, grego vroma, é fazer, grego pieo, a vontade, grego thelema, daquele que me enviou, e completar, grego teleo, a sua obra, grego ergon. De novo: Disse-lhe Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João 4, 34. Quem são os fariseus dos nossos dias? Os escribas e fariseus não mais existem, mas a sua religião, uma religião cheia de ensinos de homens, continua firme e forte até os nossos dias. Verso: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo me honra com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 7 a 9. Ver também Isaías 29, 13. Mas alguém perguntará: qual é a religião que consiste de preceitos de homens? A religião puramente de homens é aquela que não vive e não ensina nem as palavras de obediência do Pai e nem as do seu Filho, Jesus. Verso: Aquele que tem os meus mandamentos, grego endole, e os guarda, grego tireo, esse é o que me ama, grego agapao. E aquele que me ama será amado de meu Pai, grego patir, e eu o amarei e me manifestarei, grego enfanizo, a ele. De novo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Verso. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Lucas 11, 28. Qualquer igreja que não prega a obediência a tudo aquilo que saiu dos lábios do Senhor está pregando algo de invenção humana. Verso. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Ezequiel 33, 31. Nunca questione se deve ou não obedecer aos mandamentos de Deus. Sempre obedeça. Toda a lei de Deus, Pai e Filho, é eterna e nos foi dada para ser obedecida sem reclamação, sem questionamento e sem atraso. Assim que o cristão começa a questionar se deve ou não obedecer a Deus, ele já iniciou o processo de distanciamento da presença do Senhor. Quanto mais ele questiona a obediência, mais ele se distancia. As dúvidas quanto à obediência a Deus nunca procedem e nem poderiam proceder do Espírito Santo. No instante que o cristão começa uma discussão interna sobre a obediência aos mandamentos de Deus, ele pode ter certeza absoluta que aquele é o instante em que se iniciou um ataque satânico contra ele. Isto foi exatamente o que ocorreu com os nossos pais no Éden. Verso. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Gênesis 3:6. Se Eva tivesse valorizado o claro mandamento de Deus sobre aquela árvore e tivesse fugido imediatamente, assim que ouviu a voz da serpente sugerindo um prazer contrário às instruções do seu Criador, nós não estaríamos na situação triste em que nos encontramos. Ela, no entanto, ponderou sobre o argumento do inimigo, questionou a lei de Deus e duvidou se de fato teria que levar as palavras do Senhor tão a sério, principalmente em se tratando de algo tão pequeno como comer ou não de uma das muitas frutas do jardim. Infeliz é o homem que para e considera a voz da serpente. A voz da serpente é sempre agradável aos ouvidos do homem. E quanto mais ele lhe dá atenção, mais ele se encanta. E mais ele quer ouvir aquilo que ela tem a dizer. Feliz é o homem que aprendeu a fugir assim que ouve o primeiro som que sai da boca de Satanás. 1 Timóteo 6,11, 2 Timóteo 2:22. Os preceitos de homens e a hipocrisia. A religião, que consiste de preceitos de homens a que Jesus se refere, gera hipócritas. Pois enquanto os seus adeptos professam amar a Deus, eles pisam friamente em uma das coisas mais preciosas para o Senhor, que são os seus mandamentos. Marcos 7:13. É como o homem que com o celular na mão esquerda declara o seu amor à esposa, enquanto com a direita ele acaricia os cabelos da amante. Dizer que ama ao pai e ao filho não é nada,
a menos que junto à declaração de amor exista também a obediência incondicional a tudo aquilo que saiu da sua boca. Verso: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Lucas 11, 28. Os escribas e fariseus não amavam a Deus, mas a si mesmos. Queridos, enquanto pesquisava para este estudo do Sermão da Montanha, me deparei com inúmeros teólogos que têm a ousadia de afirmar que, ao nos dizer que temos que ter uma retidão superior à dos escribas e fariseus para entrarmos no reino dos céus, Jesus intencionalmente nos pediu por algo impossível. Estes teólogos argumentam erroneamente que, em se tratando de obediência à lei de Deus, os religiosos do templo eram profissionais e nós somos meros amadores. E se os escribas e fariseus não conseguiam agradar a Deus com a sua retidão, então é perda de tempo para o cristão procurar uma vida reta e santa, imaginando assim satisfazer os desejos de Deus. Marcos 5,48, 1 Pedro 1,16. Olhem o absurdo, irmãos. Primeiro, conforme já demonstrei em um outro estudo, nem Deus Pai, nem o seu Filho jamais nos pede por algo impossível de ser feito. Segundo, os escribas e fariseus apenas aparentavam amor a Deus e aos seus mandamentos, mas na realidade eram amantes de si mesmos. Assim como tantos líderes dos nossos dias, eles estavam defendendo os seus próprios interesses. Verso: quem jurar pelo altar, isso nada é. Mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, esse fica obrigado ao que jurou. Cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Mateus 23, 18 e 19. Não existe a graça da salvação para o homem desobediente. Amados, fechando mais um importante bloco nesta longa série sobre o Sermão da Montanha, deixe-me deixar bem claro que não existe salvação sem a cruz. A única maneira que o homem, no passado, no presente e no futuro, encontra perdão pelos seus pecados e se vê justificado perante o Pai é através do precioso sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Jesus. Isaías 53, 7, João 1, 29, Efésios 2, 13 e 1 Pedro 1, 18 e 19. A cruz de Cristo é a base do cristianismo. O indivíduo que procurar obter a salvação sem a cruz estará rejeitando o plano de salvação estabelecido pelo Criador e seguindo em um caminho que o levará à morte eterna. João 14, 6. Que fique bem claro também que o sangue do Filho unigênito de Deus não é aplicado a todos e de uma forma frívola e barata. 1 Coríntios 6, 20. Sem que haja qualquer requerimento por parte do Senhor, conforme frequentemente se ensina nas nossas igrejas mundanas. Mas o sangue é aplicado sim, tão somente àqueles que se arrependeram. Mateus 4, 17, Atos 3, 19. Se entregaram por completo a Jesus. Mateus 10, 37, Lucas 14, 26. E se dedicaram a uma vida de completa obediência à sua santa lei. 1 João 2, 5 e 6.
Não existe salvação para aqueles que deliberadamente rejeitam os mandamentos do Senhor. Verso. Quem crê, grego pistevo, no Filho tem a vida eterna. Grego zoin eônio. O que, porém, desobedece, grego epitheo, ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece, grego meno, a ira, grego orii, de Deus. De novo, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.